Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar aí da apresentação do Andréas Pereira como novo reforço do Palmeiras para a temporada 2025. O jogador acabou de ser apresentado na academia e disse que quer fazer história com a camisa do Verdão. Vamos trazer aí as perguntas, aquilo que o jogador respondeu, vamos trazer aqui no nosso canal, vamos reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí da apresentação do Andréas Pereira. Precisando desse cara inteligente hoje no seu time, e ele falou, sim, eu preciso de um cara para pensar o jogo, né? Queria saber a primeira conversa que você teve com ele sobre isso, se praticamente vocês chegaram juntos ali, né? E de que forma você vai aproveitar, porque ele diz assim, meu time joga 87% sem bola, com bola... Cadê? O cara tá lendo uma carta pra fazer pergunta. Pô, pelo amor de Deus, pô! De jogo, pelos vídeos que a gente vê, na minha opinião, sim, eu quero saber você. Sim, eu acho que isso é importante. Eu tive uma conversa... Mas, pode tirar! Pode tirar! Pode tirar! Pode tirar! Pode tirar! O que é isso, Veloso? O cara nem respondeu. O cara nem respondeu. O cara fez uma... Esqueceu. O cara já esqueceu. O cara esqueceu que você perguntou, irmão. O cara esqueceu, velho. Não é possível. Souza. Vai responder só no final, porque o cara entendeu. Porque eu não tô entendendo nada que ele falou. Perguntou e respondeu. Não, pergunta, responde. Que isso, rapaz? Olha lá, titia Leila. E aí, Veloso? Não, bela contratação. Bela contratação. O Palmeiras estava precisando no segundo volante. Depois da saída do Rios. Estava jogando por ali o Evangelista. Posso até não falar? comprometeu. Desculpa, Veloso. Mas chega bem. Por que não convida o Ademir da Guia, um César, um Ney, uma ponta esquerda? Sabe por que eu não convido o Veloso? Por que eu não convido um zagueiro para tirar foto? Por que tem que ser esse narcisismo incrível dos dirigentes para apresentar um jogador, cara? Desculpa, eu penso assim, né? Tem gente que pensa diferente. E aí, meu querido Veloso, termine. E aí que é um cara que vai acrescentar muito nesse meio de campo aí. A saída do Rios realmente deixou um buraco ali no meio. O Evangelista não comprometeu, mas está longe do nível do Richard Rios, do Andréas Pereira, que já chegou, antes de estrear pelo Palmeiras, já estava convocado. Então, um jogador que deve jogar já no sábado e vai acrescentar muito ao Palmeiras. Meu querido Souza. Pra mim, a melhor contratação disparada do Palmeiras desse ano. Um cara de qualidade. Bom de bola, hein? Bom de bola. Aonde chegou foi titular. Um cara diferenciado. Não sei qual dos treinadores passou aí pela seleção, não colocava esse cara de titular na seleção, porque é uma grande contratação. Agora tem que esperar dentro de campo para ver se vai render, porque o Felipe Anderson se criou essa expectativa muito grande. Zinei. Realmente é um excelente jogador, né? Dentro daquilo que o Palmeiras... dentro daquilo que o Palmeiras estava precisando de um jogador como esse, que chega, né, para finalizar de fora da área, tem a bola parada. Então, realmente, acho que é a melhor contratação do Palmeiras, disparada mesmo. Craque de bola, né? Jogador de seleção brasileira, então acredito que vai dar muito certo no Palmeiras. Tá bom. Tem muita gente, às vezes, que faz zoinho, hein? Vamos pro break, voltamos já. Agora para a segunda parte da temporada. O que faltou lá em janeiro para concretizar agora o objetivo do clube, que era te trazer desde esse primeiro momento? Como foi esse seu primeiro contato também com toda a comissão técnica e o elenco do Palmeiras? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. A gente realmente teve essas conversas em janeiro. Eu estava no meio da temporada no Fulham. Foi difícil com o Fulham também, essas negociações, mas eu acredito muito em Deus e acredito que o momento certo era agora. E realmente as negociações também ajudaram de janeiro para mim saber o carinho que todo mundo teve comigo aqui do Palmeiras, que me queria tanto. E aí agora, quando eles voltaram de novo, eu realmente senti que é um clube que me quer muito e me sentiu, passou essa mensagem para mim, não só para mim, para minha família também. Então isso foi muito importante para mim. Andréas, aqui, bem-vindo, Caio Capato, Band Esportes. Queria te perguntar, você fala sobre a vontade do clube, claro, em te ter. Você mal chegou, já teve que ir à seleção brasileira, o que não é um mau motivo. Agora, na sua volta, o Palmeiras encara um momento importante. Tem jogo contra o Internacional, jogo contra o River Plate.
em que você deve já fazer os seus primeiros movimentos com a camisa do Palmeiras. Aonde é que você acha, por esses primeiros treinamentos, que você pode se encaixar melhor entre todas as funções que você pode fazer? O Lucas Evangelista tem ido bem. É na posição do Evangelista que você vai brigar ou mais à frente? Vou deixar essa dor de cabeça pro técnico, mas todo mundo sabe das minhas características que eu tenho, jogando pelo meu ex-clube, pelo Fulham, jogando pela seleção brasileira também, então eu posso ocupar o espaço ali como meia, como um segundo volante, eu vou jogar onde for preciso. Tudo bem, Andréas? Prazer, Estela. Seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre a expectativa de uma possível estreia já no sábado contra o Internacional, também já visando Libertadores. Como está se sentindo? Hoje foi o segundo treino com o elenco, né? Ainda é muito recente. Como está se sentindo e sua expectativa para essa estreia? Tô um pouco ansioso. Como você disse, já cheguei aqui, fui para a seleção e tive só 2 treinos com o elenco, mas não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, de estar com a torcida, de estar em campo, então tô um pouco ansioso. Boa tarde, Andreas. João Quer, Rede TV. Andreas, eu queria saber de você o que te trouxe ao Palmeiras. Você falou sobre essa negociação, né? A gente viu todos os capítulos lá no começo do ano, agora no meio do ano. Se o principal fator foi um possível retorno na seleção brasileira, que agora você já conseguiu essa convocação, ou se é brigar por títulos aqui, brigar por Libertadores, enfim. Quais foram os principais fatores que te trouxeram aqui ao clube? Obrigado. Primeiramente foi um grande clube como o Palmeiras, a estrutura que pode proporcionar para um jogador de alto nível, como você disse, tentar ganhar todos os títulos, brigar ali na frente, e também é uma vitrine para a seleção brasileira. Mal cheguei aqui, já fui convocado, venho vindo convocado também, então para mim isso tudo é um projeto muito interessante para mim e para minha família, então não foi uma escolha muito difícil. Tudo bem, Andréas? Aqui é André Neto da Rádio CBN. Queria perguntar ainda sobre essa mudança. É a primeira vez que você vai ter um contrato longo jogando no futebol brasileiro, sua segunda passagem por aqui. E na primeira passagem você teve um episódio importante jogando contra o Palmeiras. Você está marcado, querendo ou não, na história do Palmeiras, jogando pelo Flamengo. Queria que você comentasse sobre esse episódio também, agora com as cores, você vestindo as cores do Palmeiras, como é que se isso muda um pouco essa história na sua cabeça do erro na final da Libertadores, e se essa mudança de fato para o Brasil mais definitiva, como é que foi essa tomada de decisão? Obrigado. Não, eu acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Eu cheguei aqui neste grande clube e eu quero escrever minha história desde o próximo jogo que vai começar, e eu quero ter uma bela história, escrever, ter muito sucesso aqui, com muitos títulos daqui para frente. Então, para mim isso é o mais importante, e espero que possa ficar aqui o mais tempo possível e vencedor o mais tempo possível. Fala, Andréas, Guilherme Giuliani da Web Rádio Verdão. A gente viu muita comoção nas redes sociais antes de você chegar aqui no Brasil, principalmente da torcida, com ansiedade. Cadê o anúncio? Cadê o Andréas? Queria que você pudesse falar o quão importante foi essa chegada do torcedor na sua rede social para tender a balançar você assinar o contrato com o Palmeiras. Foi muito importante, pelo carinho que eu recebi, não só eu, a minha família inteira, minha esposa, meus pais, meus tios, todo mundo recebeu muitas mensagens de carinho, então foi uma coisa que realmente foi muito importante para mim. E do mesmo jeito que ele estava pedindo anúncio, eu também estava perguntando quando que vai anunciar, vai demorar muito ainda, então a gente também ficou bastante ansioso. Andréas, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Sucesso nesse seu retorno ao futebol brasileiro. Queria só voltar um pouquinho em relação ainda ao que você espera desse encontro com a torcida, que já vai acontecer no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E também recuperando um pouquinho da sua fala sobre aquela final da Libertadores, porque até o momento em que você ainda não vestia a camisa do Palmeiras, o torcedor se apegava muito naquela falha, inclusive próximo ali à sua contratação, o Palmeiras lança um terceiro uniforme, a gente viu que torcedores, melhor dizendo, já colocaram o seu nome e o ano de 2021 em relação à falha. E acho que é normal pela ótica, né, pela visão do torcedor, esse tipo de provocação e zoação. Mas eu queria te ouvir sobre esse encontro que você está planejando já para sábado com a torcida do Palmeiras, se você considerava como normal tudo isso que acontecia em relação a 2021, e se você espera que agora, vestindo a camisa do Palmeiras, talvez haja uma mudança até de comportamento do torcedor do Palmeiras em relação a você depois de tudo que aconteceu. Obrigado.
Então, sobre o que eu falei, o que aconteceu no passado já passou. Essas são coisas normais, essas provocações de torcida. Eu sou profissional, eu não fico dando muita atenção nessas coisas. Eu estou focado aqui, desde que eu cheguei aqui o primeiro dia, me adaptar o mais rápido possível para mim fazer o meu melhor possível dentro de campo. Então, eu não fico ligando muito para essas coisas. Eu quero mostrar com o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistência, ganhando jogos, que para mim é o mais importante. Andreas, boa tarde, Zé Henrique, Rádio Energia 97. A gente viu em alguns vídeos seus sobre o ataque do espaço, né? Você é um cara que sempre procura aquele espaço livre e é um cara inteligente. Uma vez eu perguntei para o Abel, tá precisando desse cara inteligente hoje no seu time? E ele falou, sim, eu preciso de um cara para pensar o jogo, né? Queria saber a primeira conversa que você teve com ele sobre isso, se praticamente vocês chegaram juntos ali, né? E de que forma você vai aproveitar, porque ele diz assim, meu time joga 87% sem bola, sem bola e 13% com bola. Você está adaptado já a esse tipo de jogo pelos vídeos que a gente vê? Na minha opinião, sim, eu quero saber você. Sim, eu acho que isso é importante. Eu tive uma conversa com ele rápida agora sobre o estilo de jogo, os posicionamentos. Então, eu já estou adaptado a sofrer um pouquinho mais. No Fulham, a gente não tinha muita posse de bola, então eu estou acostumado mais nesse estilo de jogo. Eu sei que o Palmeiras e o time do Abel acompanham também, que em certos jogos eles têm muita posse de bola, em certos jogos eles podem fazer uma tática diferente, que pode jogar um pouco mais no contra-ataque. Então eu acho que eu estou muito bem preparado, tenho uma experiência já no futebol e eu espero, com a minha experiência, tentar ajudar ao máximo ao Palmeiras. Andrés, aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Andrés, eu quero voltar um pouquinho no bastidor, na verdade, da sua contratação, porque são algumas curiosidades que muitas vezes o torcedor nos pergunta e a gente não consegue responder, você aqui certamente vai saber. Naquele primeiro momento, o Palmeiras se aproximou muito da sua contratação, mas de fato não deu. Queria saber se durante esse período você viveu a expectativa de, na janela seguinte, o Palmeiras voltar a entrar em contato, e queria saber se de fato algum outro clube tentou a sua contratação nesse período, podia ter tirado você da rota do Palmeiras. E, além disso, como foi a retomada do contato nesse fim de temporada? Então, foi interessante, como você disse, em janeiro teve esse contato, infelizmente não conseguiu concretizar, mas realmente eu consegui acabar a temporada, não pensando em saída. E quando acabou a temporada, eu fui para a seleção e, obviamente, você tem essas conversas com familiares, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ficar no clube ou não. Mas não estava pensando, sinceramente, em voltar ao Brasil. E até que, então, chegou esse contato do Palmeiras, e de novo, e a gente ficou muito... Não é surpreso, não é a palavra, mas é muito gratificante você ver o tanto de esforço que a presidente Leila, que o Anderson Barros, que fizeram por mim e pela minha família. Foi um esforço assim muito grande, e foi isso, esse carinho da torcida, isso tudo fez para mim as coisas acontecer muito rápidas e mudar minha ideia de não, vou voltar para o Brasil, vou para um grande clube, onde eles me querem, e eu vou fazer meu melhor lá, e essa sensação para mim foi a mais importante. Andreas, Alan, da Casa TV. Um debate que surgiu muito aqui no Brasil, pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi sobre a distância do futebol europeu para o brasileiro ter diminuído, porque de fato os brasileiros fizeram grandes jogos contra europeus, bateram de frente. Qual que é a sua percepção, depois desses dias de treinamento aqui, em relação à estrutura do Palmeiras, ao futebol brasileiro? Você que viveu muito na Europa, já jogou em grandes clubes lá fora, e voltando para o Palmeiras agora, qual que é a sua percepção? De fato essa distância diminuiu? Ela nunca existiu? Ela ainda existe? O que você acha? Não, de fato isso diminuiu muito. A estrutura que o Palmeiras tem aqui é uma estrutura de futebol de elite. Poucos clubes no mundo têm a estrutura que o Palmeiras tem e o suporte que eles dão aqui para os jogadores. Então eu acho que assim, o nível de futebol é difícil comparar, porque tem muita viagem aqui, como já venho dizendo, tem muitas viagens, é difícil comparar o futebol
daqui, mas no Mundial de Clubes viu que deu para bater de igual para igual, teve muitos bons jogos, os clubes brasileiros foram muito bem, então eu acho que essa distância está ficando cada vez menor e eu acho que com a estrutura dessa, com certeza vai ficando menor a cada ano. Boa tarde, André, tudo bem? Flávio Latif do UOL. Você faz tempo que você não joga jogos oficiais, né? E o Palmeiras está numa fase muito decisiva da temporada, já tem as quartas da Libertadores chegando. E eu queria saber como você está, em questão de quanto tempo você pode atuar, fez a pré-temporada lá, mas não atua ainda. Então, para você falar um pouquinho disso, por favor. Eu fiz a pré-temporada inteira no Fulham e estou preparado para jogar. Fisicamente estou me sentindo muito bem, fiz um trabalho de reforço também nas férias. Para mim, eu sabia que poderia ter uma saída de clube, então queria chegar num clube novo bem preparado. Então eu estou bem fisicamente, estou 100% e vamos ver agora se vai ser nesse sábado ou no próximo jogo, mas eu estou 100% à disposição. Andrés, aqui novamente, voltando a 2021, mas fora das quatro linhas, a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor palmeirense naquela final. Foi histórico isso, talvez uma das grandes festas que o Palmeiras fez fora do Brasil. Você viveu essa final também dentro de campo. Eu quero saber a sua expectativa para encontrar o torcedor palmeirense no estádio. O que você sentiu, talvez, da torcida do Palmeiras naquela final também, se puder responder. Obrigado. Na final, desde que acabou o jogo ali, para mim, eu não acompanhei nada depois disso. Para mim foi um momento ali que aconteceu e acabou. Então, para mim, eu não fiquei muito prestando atenção. Mas o que eu posso falar sobre a torcida do Palmeiras é que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi absurdo o tanto de mensagem, o tanto de carinho que eu recebi, não só eu, da minha família, da minha esposa também, e foi algo muito especial para mim. Andrés, aqui, novamente, só para pegar também do bastidor, se algum clube de fato tentou buscar sua contratação até na Europa, tentou brigar com o Palmeiras ali, e você falou, não, meu caminho é o Palmeiras. Sim, de fato, eu tive conversas com diversos outros clubes da Premier, mas quando realmente teve o interesse do Palmeiras e teve a conversa com o Barros, com o Anderson Barros e meu agente, a gente falou, acho que a melhor coisa é a gente ir para o Palmeiras e foi pelo carinho, pela demonstração que me queria tanto. Então, sim, teve outros clubes, grandes clubes que jogam Champions, que estavam me querendo, mas eu acho que para mim o melhor momento de estar hoje na minha carreira é no Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Andrés Pereira foi apresentado como novo jogador do Palmeiras. O jogador chega para brilhar com a camisa do Verdão e ele já chega campeão da Libertadores, né? Porque teve aquela final entre Flamengo e Palmeiras, que ele era jogador do Flamengo, né? Perdeu a bola pro Davidson, o Davidson fez o gol, Flamengo ficou no cheirinho e o Andrés Pereira foi o personagem principal daquela final, pois ele perdeu a bola. Então ele já chega no Palmeiras campeão da Libertadores. E quem sabe aí, nesse ano de 2025, ele venha conquistar o bi, aí já atuando pelo Palmeiras. A estreia dele está programada para o sábado, onde teremos Palmeiras e Internacional no Allianz Parque, e com certeza ele vai ser ovacionado pela torcida do Verdão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com a apresentação do Meia. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.